Essa máquina Multi-Injector Plus, ela vem com um design bem avançado, a cor dela em negro para ressaltar todas as funcionalidades dela. A flauta dela vem em cor branca e com a atualização bem avançada, onde a gente, para levantar as provetas, levantar os bicos injetores, a gente só gira as rodanas e gira os bicos injetores, automaticamente os bicos injetores ficam na posição para cima e recolhe todo o líquido da máquina, todo o líquido que estava no pé do bico recolhe para dentro da máquina novamente. A cor já é branca, que é para a gente visualizar de longe se está sujo ou não, entendeu? Uma máquina muito fácil de usar. Vamos ligar ela aqui. A cuba da máquina é feita de forma externa para você poder levar até na pia, derramar o líquido, para não ter problema de ter que tirar com a concha ou algum outro tipo de ferramenta, de utensílio. Vamos ligar a máquina. No menu inicial tem a tela de testes de injetores, depois limpeza ultrassônica, depois as configurações. Se você quiser fazer existem as configurações padrão, mas se você quiser alterar as configurações, é só em configurações e fazer as alterações de todos os parâmetros. Vamos lá em teste de bicos injetores. Tem o teste manual, tem o teste automático, teste de estroboscópica e algumas informações aqui, se caso tenha alguma dúvida. O teste manual, a gente consegue fazer todas as configurações do jeito que a gente quiser. Se a gente quiser acender a lâmpada, a gente acende a lâmpada. Se a gente quiser abrir as válvulas, a gente abre as válvulas de recolhimento do líquido, as válvulas que tem aqui embaixo. Se a gente quiser ligar a bomba de combustível, a gente ativa a bomba de combustível. Se a gente quiser alterar a frequência do bico, a gente altera a frequência do bico. Se a gente quiser ativar os bicos, a gente faz a ativação dos bicos. E assim por diante. E aí, se você quiser desligar qualquer um deles, vamos desligar a bomba, sem pressurização. Vamos fechar as válvulas e vamos desligar as lâmpadas. E agora vamos desligar os bicos. Então todos os parâmetros aqui podem ser alterados de acordo para cima e para baixo. Vamos agora em outras funcionalidades. Vamos agora no teste automático. O teste automático ele já é mais ou menos a automatização de um teste. Vamos aqui fazer uns testes mais rápidos aqui, que aqui tem o teste de sequencial, que é para você fazer a sequência dos bicos. Vamos passar por eles aqui e vamos fazer o início. Aqui ele faz o teste sequencial de cada bico, alterando as funcionalidades do bico, alterando a frequência do bico, às vezes altera a pressão da bomba, entendeu? Se visualizar aqui, ele vai ficar alterando a pressão da bomba para testar o bico em várias situações diferentes. Vamos agora fazer o teste de estanquidade. Não precisa apresentar para vocês, porque o teste de estanquidade é gerar uma pressão na linha de combustível. Vou colocar aqui, ele gera uma pressão na linha de combustível e automaticamente a gente vê se tem gotejamento de líquido. Então é o teste de estanquidade. Não vou nem apresentar porque ele é o mais simples que tem. Vamos fazer o teste de leque. O teste de leque, ele faz o leque do bico, mostra o leque do bico por um tempo maior para você visualizar como que está o leque do bico. Ela faz na sequência um pouco diferente das outras máquinas, porque ela simula uma máquina de um motor de veículo, entendeu? Ela simula um motor de veículo. Então o motor de veículo ele tende a trocar de bicos, ele nunca abre 1, 2, 3 e 4, entendeu? Um motor em linha. Aí aqui você vê o leque. Temos aqui um bico de uma Titan 160, um bico de uma XRE 190, de uma Twister 250 e um de uma Phaser 250, entendeu? Aqui, devido ao fluxo desse bico, vamos fazer o teste de novo. Ao fluxo diferente desse bico, ele gera muita espuma, porque o leque dele é direcionado para baixo, entendeu? Mas é muito bonito o leque desses bicos. Vamos cancelar essa funcionalidade, vamos para a próxima funcionalidade da máquina. Aqui nós temos
o teste de vazão. O teste de vazão é para fazer o teste da vazão do bico. Mas vou voltar lá que antes de fazer o teste de vazão, eu tenho que fazer o esvaziamento das provetas. Se eu não esvaziar as provetas, vai ficar líquido lá dentro. Essa é uma vantagem que você pode fazer 3 testes de vazão sem que ele recolha o líquido. Então, por isso que a gente pede para fazer o escoamento antes, porque às vezes a pessoa quer fazer teste de 3 vazão consecutiva para não alterar as configurações, ou 2 vazão. Então vamos lá, já escoei, vamos fazer agora o teste de vazão. No teste de vazão temos aqui a gente consegue ver, pela lâmpada estroboscópica a gente consegue ver o leque, mas a gente tem aqui as configurações padrão que a gente pode alterar lá nas configurações lá do setup da máquina. Essas configurações padrão, elas estão aqui, o tempo de injeção de 4 milissegundos, a frequência em Hz 25 milissegundos, 25 Hz, né? E a pressão da bomba está em 3 bar, mas podemos ir lá e alterar do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente preferir. Então o teste está para 60 segundos, também podemos alterar para quantos minutos a gente quiser ou quantos segundos a gente quiser. E aí na hora que termina o teste de vazão, na hora que termina os 60 segundos, ela para. E a gente já vê aqui, ó, que a Titan 160, a vazão dela é menor, a 190 é um pouco maior, a 250, as duas 250 são mais ou menos parecidas. Agora, se fosse o caso, a gente só esperaria as bolhas subirem para a gente analisar quantos de vazão que tem cada bico, entendeu? Não vamos esperar, então agora vamos sair aqui da funcionalidade, vamos passar para o teste de estroboscópica. O teste de estroboscópica ele consiste em fazer tanto a análise gráfica dos bicos, essa máquina, a multi-injector, ela trouxe uma vantagem que é como se fosse um osciloscópio dentro da máquina. Então ela consegue colher os gráficos da máquina, os gráficos dos bicos. Qual é o gráfico da resistência, da indutância do bico da Titan 160, qual é o gráfico da XRE 190, qual que é o gráfico da TW 250, Twister 250 e o da Phase. Então você consegue ver, além de você também conseguir ver a lâmpada estroboscópica aqui e andar na lâmpada estroboscópica, você vê realmente que hora que o bico, o offset do bico, que hora que o bico realmente abre. Então vamos lá no teste estroboscópica, vamos inicializar o teste. Deixa eu fazer a configuração aqui dos parâmetros aqui a gente consegue ver o gráfico de cada bico. O bico 1 é o amarelo, o bico 2 é o gráfico azul, o bico 3 é o gráfico em vermelho e o bico 4 o gráfico em branco. Vejamos que cada gráfico é diferente porque cada gráfico é de um bico injetor totalmente diferente. Estamos com 4 bicos da Magnetron. A Magnetron cedeu os bicos novos para a gente fazer teste, fazer levantamento de dados, porque logo a gente vai ter uma planilha com toda a documentação dos bicos originais e paralelos do mercado para a gente fornecer para os nossos clientes. Então eu vou fazer a desconexão aqui de 3 bicos para facilitar para a gente a visualização. Vamos ficar só com o bico 1, que é o amarelo. Então atualizou, já estamos vendo o gráfico. Aqui, vou até pegar uma chave aqui para fazer uma demonstração. Aqui nessa posição do gráfico aqui, ó, bem nessa borda de subida, a gente temos a abertura do bico. O bico só acontece aqui, ó, nessa posição. Então a gente consegue fazer uma análise. Se a gente subir o cursor aqui até essa janelinha ficar em vermelho, automaticamente a gente consegue alterar o gráfico, a linha do gráfico. E logo quando a gente chega na posição na posição que da bordinha, da ondinha, a gente consegue ver que o bico começa a injetar combustível lá na saída dele. Se por um acaso olhar aqui por baixo, dá para ver que está começando a sair combustível. E a gente vai andando e vai vendo que vamos dizer lá, o combustível vai descendo mais para baixo no jato. Isso por quê? Porque a lâmpada estroboscópica ela está sincronizada à abertura do bico.
A gente consegue também com a máquina medir o offset do bico. Se essa é a onda de abertura do bico, automaticamente a gente pode dizer que essa onda quer dizer que a válvula deslocou o embolo. Se ela deslocou o embolo, automaticamente esse tempo de 0,6 milissegundo quer dizer que ele é o tempo de offset desse bico, entendeu? E aí cada bico tem seu offset, então quer dizer que você eletriza o bico e ele demora 600 microsegundos para ele realmente começar a injetar combustível. Então basicamente é isso. Agora vamos colocar os outros bicos, ligar os outros bicos para a gente fazer, visualizar os outros gráficos junto, para a gente poder ter uma análise melhor do funcionamento da máquina. Então a gente vê aqui, ó, que temos aqui a análise aqui que o bico azul é o que mais demora para abrir. O bico azul é o bico 2, esse daqui da 190 é o que mais demora para abrir. E aí, se a gente for adiantando, a gente vai começar a ver aqui as injeções, o leque descendo. Porque a lâmpada estroboscópica ela é algo que ela consegue mostrar as coisas em tempo real. Então, automaticamente, tudo que você está vendo é o que aconteceu nesse tempo a partir vamos dizer lá, da energização do bico, do pulso do tempo de injeção, da inicialização do pulso do tempo de injeção, e 2,16 milissegundos depois. Ela mostra que a injeção, o combustível conseguiu chegar até aqui nesse momento, entendeu? Basicamente é isso, essa é a parte que eu acho mais bonita da máquina, que é mostrar tanto o funcionamento elétrico do bico em gráfico, quanto mostrar a injeção dele em lâmpada estroboscópica. Outra coisa que a gente consegue ver também, visualizar, é como que o bico está naquele momento. Se ele está gotejando antes dele abrir, como que é o jato no momento antes dele inicializar a injeção de combustível. Se ele está com algum pingo, alguma gota, quais são as primeiras gotículas que saem? É um jato? Se é uma pulverização bonita? Tudo isso você consegue ver utilizando a lâmpada estroboscópica. Outra coisa também é que você consegue visualizar aqui também. Opa, não é para me voltar. Outra coisa também é que você consegue visualizar aqui, ó, para cima e para baixo, você consegue visualizar qual é a corrente de cada injetor, entendeu? Você pode visualizar ali a corrente máxima que ele está consumindo. Ó. Eu estou aqui com o bico 3, o injetor 3 está consumindo uma corrente máxima de 870 mA, entendeu? E aí você, de acordo com o que seleciona o bico, ele altera lá, o bico 4 está consumindo 810 e assim por diante. Você consegue analisar bico a bico sem precisar fazer a medição dele com o multímetro, alguma coisa assim, entendeu? É uma máquina excelente, trazendo para o mercado muitas vantagens, coisas que nenhuma outra máquina, creio eu, que do mundo nunca trouxe. Essa máquina é espetacular. Vamos agora para a cuba de limpeza ultrassônica. Cuba de limpeza ultrassônica, trouxemos uma cuba inovadora, que é uma potência maior vamos dizer lá, de limpeza. Normalmente as máquinas nacionais e importadas, elas trabalham com 30 watts de potência. Essa cuba que a gente trouxe, ela trabalha com 60 watts de potência e outra, ela vem com um sistema diferente de pastilha ultrassônica, é pastilha ultrassônica prensada, entendeu? Ela é totalmente diferente, com uma garantia superior lá de tempos de uso. Ela não trinca, essa é a vantagem, ela não trinca. Vamos lá em limpeza ultrassônica. Na limpeza ultrassônica, você pode alterar a potência da máquina, coisa que eu não conheço outra máquina que tenha essa alteração. Então eu posso alterar a potência da máquina, ela vai de 50% e eu vou aumentando até 100% da potência. Vamos dizer lá, 50% é como se ela fosse uma máquina comum, uma máquina que já existe no mercado. Se você quiser fazer uma limpeza ou destravar algum bico, quiser uma potência maior, você vai lá e coloca em 70%, 80% e assim por diante.
E também você pode alterar o tempo. O tempo de padrão aqui, no caso, que está lá nas configurações padrão, é de 5 segundos, 5 minutos. Mas você pode alterar, você pode colocar o tempo que você quiser, até 30 minutos, entendeu? E depois que você alterar as suas funcionalidades, se você não quiser usar o padrão, você vai lá e inicia a limpeza. Ela é um sistema diferente, que ela alterna o funcionamento da cuba, porque a potência dela é tão grande que a gente não precisa manter ela ligada. A gente consegue dar um tempo para, vamos dizer lá, para reagir à química interna de uso de limpeza, entendeu? E aqui também a gente pode alterar tudo funcionando. Eu posso alterar a potência com ela funcionando. Aqui pode ver que ela está numa potência. E agora a gente vai aumentando. Cada vez que você vai aumentando, o líquido vai vibrando mais rápido. E aqui seria 100% de potência, que é o dobro da potência que ela vem configurada e o dobro da potência das máquinas nacionais que a gente conhece, até da Launch, entendeu? Então basicamente é isso. Se eu quiser alterar o tempo, eu venho aqui no meu tempo aqui e altero, ó, 15 minutos, 16 minutos, 17, 18, e aí eu faço a alteração. Se eu quiser diminuir 1 minuto, eu também diminuo, entendeu? Então, vamos lá, cancelar e sair. Então, pessoal, fechando aqui, essas são as funcionalidades principais da máquina. Mas a gente tem muito mais que falar dessa máquina, porque ela é uma máquina que veio com um tanque maior, ela veio com um tanque de 2 litros de fluido de teste de bico. Esses 2 litros de fluido de teste de bico, ele é bom que ele aumenta o tempo de uso da sua máquina sem você precisar trocar o fluido, porque o fluido, cada vez que você faz uma limpeza de bico, automaticamente você leva uma quantidade de água e vai contaminando o fluido. Automaticamente, se você aumentar a quantidade de fluido dentro do tanque, você consegue manter a máquina por mais tempo funcionando. Outra vantagem dessa máquina é a bomba. A bomba que a gente usa é bomba externa, não vai dentro do tanque. Então, se você precisar trocar a bomba, a gente envia uma bomba para o nosso cliente e o nosso cliente faz a troca na própria oficina. Outra vantagem que essa máquina trouxe são as válvulas delas aqui da proveta. As válvulas dela, elas são aqui no pé da proveta. Se você precisar fazer uma troca de válvula, a gente não precisa que vocês enviem a máquina para a gente. A gente envia para vocês as válvulas, tirando 4 parafusos dela, levantando essa parte, tirando as provetas, você já tem acesso a todo o conjunto de válvulas. Você não precisa desmontar a máquina. Essa é uma vantagem muito grande dessa máquina. Falei lá no começo do vídeo sobre a flauta. A flauta é um modelo inovador, onde traz o benefício de diminuir o respingo na hora de você trocar os bicos, na hora que você tira os bicos daqui, entendeu? E outra vantagem também é que ela força o usuário sempre guardar a máquina montado os tampões aqui para não entrar poeira, porque a gente já sabe que uma das piores coisas que tem é o cliente enviar um bico para a gente fazer uma limpeza e ao invés da gente fazer a limpeza do bico, a gente sujar mais o bico dele. E a sujeira geralmente vem do mau uso da ferramenta, entendeu? Outra vantagem que essa máquina tem em relação principalmente à sujeira é que ela usa triplo filtro do fluido de limpeza. Ela usa um filtro, um pré-filtro dentro do tanque, entendeu? Então ela já pesca de dentro do tanque num pré-filtro. Depois tem um filtro dentro da bomba e depois tem um filtro de combustível que ele fica na saída da bomba para tirar todas as partículas de pó que a bomba gera, tanto de pó de ferro que ela gera na frição, quanto também dos materiais, vamos dizer lá, do carvão que ela tem lá dentro que gera esse pó de ferro. Então esse filtro que retém as partículas, ele é um filtro de moto que também pode ser substituído pelo cliente, não precisa necessariamente comprar da Multiscan. A gente já fez a máquina pensando no cliente fazer tudo internamente dentro da empresa dele, para ele não ter o incômodo de enviar uma máquina desse tamanho para a gente fazer manutenção. Então ela é muito fácil de fazer manutenção. Outra vantagem também dela é que ela é toda eletrônica. Ela não tem, vocês viram aqui que ela não tem gauge, aquele sistema manual onde você controla a pressão
olhando o gauge lá, o ponteiro, você controla a pressão. Essa é automática. Você coloca a pressão e ela busca a pressão e cria a pressão para você. Ela tem um sensor de pressão digital que ele analisa a pressão e a própria máquina, devido a essa pressão que está o sistema de flauta, ela aumenta se for necessário e diminui se for necessário, mas ela sempre mantém, ela tenta procurar o máximo possível manter a pressão que você estipulou no seu sistema de medida. É por isso que ela consegue ficar fazendo varredura de pressão lá, você coloca um range de pressão onde você quer fazer a varredura e ela faz a varredura de pressão. Então, basicamente, essas são algumas das vantagens que a máquina tem. Ela tem N outras vantagens, mas eu passei aqui a uma das principais delas. Ok?